Show? Diz o seguinte, então, ó, questãozinha do Colégio Naval 2019, gente. Em relação aos conceitos de mecânica, hidrostática e termologia, assinale a opção correta. Então, ele falou de 3 áreas aqui, né? Da física, né? Mecânica, hidrostática, termologia. Na verdade, a gente vai fazer 2 questões com esse mesmo enunciado. Essa aqui é só a primeira, né? Essa aqui, ela basicamente fala de mecânica. Então, ele me deu um esqueminha aqui, né? Uma figura, né? Com a base aqui, um bloco, né? Eu percebo que tem uma força sendo aplicada, né? Da esquerda para a direita. Temos aqui, ó, a força-peso e temos a força normal, que é a reação à força-peso. Ok? Vamos dar uma lida, então, aqui, ó. Diz assim, ó. Aplica-se uma força F de intensidade constante 10 newtons, então tá aqui, ó, uma forcinha de 10 newtons aplicada ali, na mesma direção e sentido sobre um corpo, inicialmente em repouso. Então, né, aquele bloco ali estava inicialmente paradão ali, velocidade inicial 0, né? Show. De massa 2 kg, então esse bloco tem massa de 2 kg. Localizado sobre a superfície horizontal e sem atrito, né? Claro, né, ele falou ali pra gente que é sem atrito, senão a gente teria que levar em consideração o atrito, né? A força de atrito existente ali entre o bloco e o piso. Ok? Tranquilo até aqui? Sabendo-se que, além da força mencionada, atuam sobre o corpo somente o seu peso e a normal, que ele colocou aqui na nossa figura, calcule em metros o deslocamento escalar sofrido pelo corpo ao final de um intervalo de tempo de 4 segundos de aplicação da referida força. Ok? E assinale a opção correta considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e o corpo um ponto material, né? Então ele está considerando que aquele bloco ali, né, não tem dimensões desprezíveis, né? Ele é um ponto material, ele não é um corpo extenso, né? Como a gente chama, ok? Então vamos lá. A gente vê que ele fala de força, força normal, peso, falou que não tem atrito, né? Isso nos remete a um conceito bem importante, que você que vai fazer prova de concurso militar precisa conhecer. Jansen, vamos dar uma relembrada aqui nas leis de Newton, ok? Então essa figurinha maravilhosa aqui, né? Isaac Newton estava sentado debaixo de uma árvore, diz a história, né? Fazendo a leitura, e de repente cai uma maçã sobre a cabeça dele. E aí ele teve a ideia, né? E aí ele desenvolveu as leis de Newton, né? As 3 leis que a gente conhece. Caiu a maçã que nem caiu a mala na minha cabeça. É, mais ou menos isso, né? Igual a mala caindo na sua cabeça. Galera, a primeira lei de Newton é conhecida também por lei da inércia. Você lembra o que diz a lei da inércia? Lembra não? Então vem aqui comigo. A lei da inércia diz o seguinte, olha. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Tá? Então, ele me fala de uma coisa muito importante aí, né? Que todo corpo tende a permanecer em repouso ou em MRU, movimento retilíneo e uniforme. Tá? Vamos entender melhor essa lei da inércia, né? Olha para cá. Aqui é um experimento clássico que muita gente já fez, né? Se você nunca fez, faça em casa. Você vai pegar um copo, colocar um papelzinho ali ou um paninho com uma moedinha por cima e vai colocar o seu dedinho ali e puxar rapidamente esse papel. O que vai acontecer é que a moeda, se a gente colocasse em câmera lenta, né? Depois você tenta filmar isso aí, depois colocar naquela câmera super lenta. Você vai puxar o papel, você vai ver que a moeda vai ficar paradona e depois que o papel sai, ela cai. Isto é, ela tem uma tendência a permanecer em repouso. Se a primeira lei de Newton, né, a lei da inércia, diz isso, todo o corpo tende a permanecer em repouso. A gente teria que fazer isso na quarta militar, né, mestre? O quê? Ao vivo, tem que fazer esse experimento. Né? Quem sabe, né? Quem sabe a gente chama aquele nosso cientista aqui, pá, ele vem aqui e faz ao vivo pra gente esse experimento. Quer que a gente faça, bota no comentário aí, gente. É isso aí, galera. Vamos encher esse chat de comentário aí, galera. Ó, então aqui, ó, tem a ver com a ideia do repouso, né? Então, ó, todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em quê? Movimento retilíneo uniforme. Como assim, professor? Imagina aqui que você está dirigindo o seu carrinho.
em linha reta, numa estrada, mandando ver, né? 90 por hora ali e tal. E de repente olha para frente e você avista uma curva fechadona. E aí, filho? Não dá tempo de você colocar no pé no freio, E aí o que acontece? O seu carro sai da estrada porque ele tem uma tendência a permanecer em linha reta, ok? Então, todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, em linha reta. É por isso que a gente, né, sai da estrada. Você provavelmente já, em algum momento da sua vida, ficou pedalando uma bicicleta em alta velocidade, de repente tinha uma curva, você foi lá e o quê? Passou direto, né? Então, por causa da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Ok, galera? E a última parte, ele fala assim, ó, todo o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, né? Olha pra cá. Imagina que você tá lá no seu cavalo, Jansen, cavalo, né? E de repente o seu cavalo avista uma cobra e para. E o que acontece contigo? Você continua o seu movimento em alta velocidade. Se o cavalo estava a 30 por hora, você é jogado para frente a 30 por hora, porque você tem uma tendência em permanecer em movimento uniforme, isto é, com velocidade constante. Percebeu? Então, essa é a ideia da lei da inércia, galera. Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Inclusive, Jansen, a inércia, ela é uma propriedade geral da matéria, né? Quando a gente está estudando química, a gente estuda as propriedades gerais e as propriedades específicas. A inércia, ela é uma das propriedades gerais da matéria. Todo corpo que possui massa, que possui matéria, sofre, de alguma maneira, a ação da inércia. E a ação da inércia, ela está ligada diretamente à massa, porque está ligada à matéria, né? Ok? Então anota isso, tá? A inércia, ela está diretamente ligada à massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia, né? A gente sempre comenta em sala, né? Eu trabalho na aeronáutica, né? E já passei mais de 10 anos da minha vida voando. E o avião, quando ele vai fazer o pouso, ele tem que calcular a inércia. Então, ele leva em consideração a carga que ele está levando, para saber a massa que aquele avião está, né? Para saber qual a força que ele precisa aplicar para que ele consiga parar no decorrer da pista, né? Então eles vão lá e calculam o inercial. Claro que não é feito de maneira manual, o computador faz isso tudo, mas quem joga as informações é o piloto, ok? Mestre, quando a gente tá no ônibus também, que o ônibus dá aquela freada, né? E a gente quase cai, aquilo ali é inércia. Exatamente. Também, né? O ônibus está lá a 80 por hora, de repente ele deu um freadão, você é arremessado para onde? Para frente ou para trás? Ih, meu Deus. Você é arremessado para frente, né? Porque você tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, em linha reta, né? E com velocidade constante. A mesma coisa quando o ônibus faz uma curva, você é jogado para o outro lado. Por quê? Você tende a permanecer em movimento retilíneo, em linha reta. Mas aí o ônibus fez uma curva, o seu corpo não queria fazer aquela curva. Então essa é a ideia. Então tá aqui, galera. Essa é a ideia central das leis de Newton, que aliás, da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Foi essa aqui que a gente acabou de falar. Newton estabeleceu 3 leis. Vamos relembrar a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton, galera, ela também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ok? Esse princípio, inclusive, é muito importante, a gente vai usar nessa questão. E o princípio fundamental da dinâmica diz o seguinte: a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Então a gente diz que F é igual a M vezes A. F, força resultante, né? É igual a massa vezes a aceleração. Vamos colocar um slidezinho aqui bonitinho, Jansen. Tá aqui, ó. Força, massa, aceleração. Então tá lá o seu carro enguiçado, né? Você dormindo lá dentro. Aí a sua esposa e o seu filho vão lá empurrar o carro enquanto você cochila, né? A força que ela aplica, né, é diretamente proporcional à massa e à aceleração. Quanto maior a massa do carro, maior a força. Quanto mais aceleração eu quero imprimir, maior a força. Então a força aplicada é igual ao produto da massa pela aceleração. Essa aqui é a nossa segunda lei de Newton, galera. Ok? Princípio fundamental da dinâmica. Um beijão pra você, Doca. Doca tá entrando na área aí, ó. Entrada show. Bóson de Higgs aparecendo na área aí. Bruno, para mim, o Bruno e o bóson de Higgs eram a mesma pessoa. Ele deve estar com 2 contas. Galera, essa aqui é a segunda lei, tá bom? Princípio fundamental da dinâmica. Daqui a pouco, não tira o print agora não. Daqui a pouco você vai tirar um print. Deixa eu encher a tela aqui. Vamos para a terceira lei de Newton, que também é chamada de lei da ação e reação. Galera,
lei da ação-reação. O que diz a terceira lei de Newton? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Então, para toda ação existe uma reação, né? Igual, né, de mesmo módulo, o quê? Só que com direções opostas, ok? Show de bola? Então vamos colocar uma animaçãozinha interessante aqui da terceira lei, que é a lei de ação e reação. Então, dou um exemplo clássico de um canhão. O cara vai lá dar o tiro no canhão, né? E aí ele puxa a cordinha e bum! Aquela explosão, né? A munição, o projétil, ele é arremessado para frente e o canhão é arremessado para trás. Para toda ação existe uma reação. É por isso que, né, existe aquele recuo que a gente chama. Até mesmo quando você vai dar um tiro com uma pistola, você tem um recuo. Aquilo ali é devido à terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Outro exemplo clássico, né, da ação e reação é um foguete, né? O foguete, ele aplica uma força para cá, tá vendo? Para trás, e o foguete ele é deslocado para onde? Para frente. Ação e reação, né? Então, graças a essa lei de Newton aí, né, a gente consegue mandar satélites, etc. e tal, né? Show? Outro exemplo legal, interessante, é aqui o balão, né? Você vai lá, enche um balão de ar e você solta e, de repente, pss, né? Ele começa a aplicar uma força para cá, que seria a nossa ação, e aí o balão sobe, que é a reação. E aqui temos um exemplo também da gente, né? Uma pessoa sobre o solo, né? Estou em pé aqui no planeta Terra, e o que está acontecendo? Eu estou aplicando uma força sobre o solo, que é a força peso, que seria a ação, e o solo está aplicando sobre mim a reação. Por isso que eu não entro solo adentro, né? A ação, no caso, é igual à reação, ok? Tranquilo, galera? Aqui tem uma animaçãozinha rápida que eu vou ficar passando na frente aqui, Jansen, pro YouTube não bloquear, né? A gente tem que ficar fazendo assim. A Mônica foi lá e deu uma cacetada com o coelho na cabeça do Cebolinha. E o que aconteceu? O coelho ficou todo arrebentado. Ação e reação. Essa é a coisa que eu sempre falo, né? O aluno chega em casa, mãe, aconteceu um problema sério lá na minha escola hoje. Eu bati num aluno, eu bati num amiguinho da sala e tal. Aí o aluno, o garoto apareceu, Jansen, com a cara toda arrebentada em casa, dizendo que bateu no amiguinho. Faz sentido isso? Faz, né? Na verdade, ele bateu várias vezes com a cara dele na mão do amigo, né? Na verdade, na física, isso tem a ver, né? Toda ação corresponde a uma reação, então é como se ele tivesse batido realmente com o rosto dele no punho do companheiro dele. Não faça essa experiência em casa. É bom você não fazer essa experiência em casa, não, que não é legal, faça galera. essa experiência em casa. Ok? Então tá aí, já conseguiu Evite entender. agressões, né? Exato. Dois exato. recados. Evite agressões e YouTube, a gente ama vocês, por favor. É verdade. Galera, vamos lá. Então tá aqui, ó, as 3 leis de Newton. Agora é a hora, Jansen, do print bonitão. Garoto, eu encolho até a barriga na hora de fazer esse print. Bora lá, então? Então vamos voltar para nossa questão aqui. Vem comigo. Ele diz o seguinte, né? Então, com relação aos conceitos de mecânica, hidrostática, termologia, blá, 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 ele fala assim, ó, aplica-se uma força F de intensidade 10 newtons, intensidade constante de 10 newtons, na mesma direção e sentido sobre um corpo, inicialmente em repouso e de massa 2 kg. Peraí, para aqui. Presta atenção. Se ele já me deu a força e me deu a massa, eu já tenho condições de achar a aceleração. Porque eu vou precisar da aceleração porque ele pergunta o deslocamento. Né? Um movimento variado, vou precisar da aceleração. Então, ó, já vamos usar a terceira lei de Newton aqui, Jansen. Coloca na tela aqui. Força é igual ao produto da massa pela aceleração. Eu tenho a força e tenho a massa. Já estão ambos no sistema internacional em newtons e em quilogramas. Vou achar a minha aceleração também no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar assim, ó, a força vale 10, é igual ao produto da massa, que vale 2, vezes a aceleração. Eu pego esse 2 e passo para lá, ele vai dividindo, eu vou ter que a aceleração igual a 10 dividido por 2, 5 metros por segundo ao quadrado. Então isso quer dizer que se eu aplicar essa força de 10 newtons nessa massa de 2 quilos, será imprimida uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Mas não foi isso que ele pediu não, hein? Vamos continuar a leitura. Então ele fala aqui que está localizado sobre uma superfície horizontal, sem atrito, beleza.
senão a gente ia ter que levar em consideração o atrito, né? Sabendo que além da força mencionada, atuam sobre o corpo somente o seu peso e a normal, que é isso aqui, né? No caso aqui, o peso, ele tem o mesmo valor da normal, é um par ação-reação. Percebeu? Como um anula o outro, eu não vou levar isso em consideração. Eu levaria em consideração se tivesse atrito. Mas como não tem atrito, né? Então eu entendo que a força normal é anulada pelo peso, então ficou no 0 a 0, eu só vou considerar essa força aqui. E aí ele fala assim, ó, calcule em metros o deslocamento escalar. Isso aqui, houve um deslocamento, não houve? No tempo de 4 segundos, tá vendo? E aí ele pede para eu considerar a aceleração da gravidade de 10. Ok, até aqui. Já entendi que a aceleração é essa, preciso calcular o ΔS agora. Para calcular o ΔS, eu preciso me lembrar de um detalhe importante, galera. Vamos recapitular. A função horária do espaço no movimento uniformemente variado no MOVE. É aquela do sorvetão, lembra? Né? Tem aquela do sorvete, né? S igual a S0 mais VT, só que aquela é só para movimento uniforme. Quando o movimento é variado, é S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial, T é o tempo e A é a aceleração. Lembrando que aqui pode ser mais ou menos, ok? Depende da situação que a gente está trabalhando, ok? Então, essa formulazinha que a gente vai usar lá. Porque a gente tem a posição inicial, ele começa do ponto 0, né? A gente tem a velocidade inicial, ele diz que ele começa do repouso, então a velocidade inicial vale 0. A gente achou a aceleração, a gente tem o tempo, e aí a gente vai achar a posição final. Bora lá! Vamos dar uma limpada, dá uma limpada nessa parte aqui, Jansen, para mim, pode? Aê, meu filho. Vamos jogar a fórmula do sorvetão aqui. Vai ficar assim, ó. Posição final é igual a posição inicial, que é 0, porque ele diz que ele parte do marco inicial, mais V0. Qual a velocidade inicial? 0 também, né? Porque ele parte do repouso. V0 vezes T, o tempo eu tenho aqui, ó, que é de 4 segundos, vezes 4, mais quem? A aceleração eu acabei de achar, 5 vezes o tempo, de novo 4, ao quadrado, dividido por 2. E aí ficou fácil, né? Ó, aqui vai dar 0, eu vou ter que S é igual a quanto? Ó, 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8 vezes 5, 40. Então, o deslocamento será de 40 metros. E aí, filhão, olha ali para baixo. Você está vendo o que eu estou vendo? O gabarito está ali na letra A. Charlie, galera. Letra C, fizemos a nossa primeira questãozinha. Foi legal porque deu para a gente dar uma recapitulada aí, alguns conceitos importantes para você que vai fazer naval, que vai fazer SpaceX ou até mesmo vestibular, né? Isso cai no vestibular, né? Leis de Newton. Tá? Então a gente deu uma relembrada aí nos conceitos fundamentais. Espero que tenha sido legal para você, assim como foi para mim.